Olá, alunos e alunas, espero que todos estejam bem. Professor Rafael aqui novamente para mais um conteúdo de filosofia. Com esse vídeo vamos dar início a algumas aulas sobre o pensamento do filósofo Aristóteles. Aristóteles é considerado o último grande pensador do período clássico da filosofia e é considerado também como grande sistematizador do conhecimento grego antigo. Porque o que é que o Aristóteles faz? Ele junta tudo aquilo que nós vimos em aulas passadas aqui no canal, o pensamento pré-socrático, os sofistas, Sócrates, Platão. Ele começa a identificar o que é que tem de diferente, o que é que tem em comum entre um filósofo e outro, entre uma e outra teoria. Aristóteles vai também iniciar uma separação dos saberes, uma espécie de catalogação das ciências. E assim ele vai trazer contribuições significativas para o avanço do conhecimento. Porque ele começa a apontar o que é cada tipo de ciência, o que é cada tipo de saber e o que é que cada área do conhecimento precisa estudar. Dessa forma, ele vai traçando as bases de várias ciências que conhecemos hoje, como por exemplo a biologia, a física, a astronomia, retórica, ética, política, psicologia, entre várias outras. Então, já começamos a entender por que Aristóteles foi e é considerado como um dos maiores pensadores dentro da filosofia. Mas como é que se desenvolveu todo esse brilhantismo? Como é que Aristóteles se construiu como um grande pensador? Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados sobre a vida de Aristóteles. Aristóteles nasce por volta de 384 a.C., na cidade-estado de Estagira, na Grécia Antiga. Ele era filho de Nicômaco, que era amigo pessoal do rei Amintas III da Macedônia. Até os seus 17 anos não existe muita informação sobre o que Aristóteles fez da sua vida, ou sobre o que ele estudou, mas se especula que ele estudou medicina, assim como seu pai. Aí então, por volta dos seus 17 anos, Aristóteles é enviado para a cidade-estado de Atenas para seguir com seus estudos. Nós vimos também em aulas anteriores que Atenas era o grande centro cultural e político do mundo grego antigo, portanto era considerado também o melhor lugar para se estudar. Bom, chegando em Atenas, onde é que Aristóteles vai estudar? Adivinhem só, na Academia Platônica, a escola de ensino superior fundada por ninguém menos que o filósofo Platão. Aristóteles era considerado um aluno exemplar na academia, tanto que após concluir os seus estudos ele permaneceu na academia como professor. Ao todo, ele ficou na escola de Platão por mais ou menos 20 anos. Mas apesar de todo esse valor que Aristóteles tinha dentro da academia, ele não foi visto como e nem se tornou sucessor de Platão na direção da escola. Isso por conta de alguns fatores. Aristóteles era estrangeiro, e suas teorias apresentavam divergências estruturais e fundamentais em relação à filosofia de Platão. Aristóteles foi discípulo de Platão, mas decidiu não seguir as teorias do mestre, porque discordava da maioria delas. Em filosofia, não quer dizer que porque você tem um mestre ou um mentor, que você tenha que seguir aquilo que o mestre defende. E a partir daqui nós precisamos entender que havia uma diferença entre Aristóteles e os filósofos que vieram antes dele, principalmente entre Platão e Parmênides. Platão, por exemplo, concordava com Parmênides, no sentido de que a realidade que vemos é uma ilusão e que a verdadeira essência da realidade, que o verdadeiro ser e o conhecimento real estavam em uma outra dimensão da realidade, que só poderia ser alcançada por nossa razão, pelo nosso intelecto. É como se tivéssemos que abandonar esse mundo que está à nossa volta e que nós percebemos através da nossa experiência sensorial para ir buscar, usando a nossa razão, o verdadeiro conhecimento em um outro setor da realidade. Discordando dos dois, Aristóteles acreditava que não precisamos abandonar esse mundo sensível à nossa volta para descobrir o verdadeiro ser, para descobrir a verdadeira essência da realidade. E falando em essência, lembre-se que para Platão e Parmênides a essência não muda, pois as coisas que mudam são apenas uma aparência da verdadeira realidade. Vamos usar um exemplo platônico para isso ficar bem claro. Lá no pensamento de Platão nós temos uma divisão da realidade, sendo que essa dimensão da realidade é verdadeira, enquanto que a outra é falsa. E essa aqui é falsa porque copia a verdadeira. Nós vivemos na parte falsa dessa realidade e percebemos essa parte falsa da realidade usando os nossos 5 sentidos,
Por isso que essa parte falsa da realidade Platão vai chamar de mundo sensível. Agora imagine que aqui nessa parte falsa da realidade nós temos vários tipos de cachorros, várias raças, vários tamanhos e cores diferentes. O que acontece com os cachorros ao longo do tempo? Eles nascem, crescem, envelhecem e morrem. Mas mesmo depois de desaparecer, ainda permanece a ideia de cachorro, e nós podemos acessar essa ideia em nossa mente na hora em que a gente bem entender. Bom, lá no pensamento de Platão, essa ideia não era apenas uma simples ideia. Ela existia lá na outra dimensão da realidade que Platão considerava como verdadeira. E é aí que está a questão central do pensamento de Platão sobre a realidade. Só existe uma única ideia de cachorro. Essa única ideia é perfeita, porque ela não muda e é eterna. Todos os cachorros que nós vemos são cópias dessa ideia perfeita. Essas cópias mudam ao longo do tempo e desaparecem. Por isso, elas são falsas, porque elas não duram, elas não são eternas como a matriz original delas. Essa ideia, presente na outra dimensão da realidade, é conhecida por nossa razão, pelo nosso intelecto. Por isso, Platão chamou essa dimensão da realidade de mundo inteligível. Essa ideia é a verdadeira essência de qualquer cachorro que você encontrar no mundo sensível. É como se os cachorros que vemos no dia a dia não possuíssem ser, não possuíssem essência, não fossem verdadeiros, porque eles seriam apenas cópias imperfeitas de uma ideia perfeita e uma outra realidade que também é perfeita, e não muda e não se transforma. Aristóteles vai se opor a essa ideia. Não existe essa noção de dupla realidade. Só existe uma realidade, feita de uma multiplicidade de coisas, de uma multiplicidade de seres. E a essência das coisas estão nas próprias coisas. Estão nos seres humanos e nas ações. O que nós precisamos fazer é um esforço intelectual para compreender a realidade tal como ela é. Existe uma pintura famosa que ilustra essa diferença entre o pensamento de Aristóteles e Platão, que é A Escola de Atenas, do pintor italiano renascentista Rafael Sanzio. Essa obra foi feita entre os anos de 1509 e 1510. No centro dessa imagem nós temos a representação de Platão e de Aristóteles. Platão aponta para cima e Aristóteles aponta para baixo. É como se o gesto de Platão, ao apontar para cima, indicaria que a essência, que a verdadeira realidade, está em um mundo acima deste e que pode ser conhecida pelo nosso intelecto. O gesto de Aristóteles poderia simbolizar que a verdadeira realidade está aqui, neste mundo mesmo. Bom, essa discordância de Aristóteles em relação à filosofia de Platão é bastante séria, porque nós estamos falando aqui da estrutura da realidade. Para esses filósofos do período clássico, o sistema filosófico começa a ser construído a partir da compreensão que o pensador tem do que é a realidade. Então, Aristóteles está, de certa forma, atacando as bases do pensamento de Platão sobre a realidade. E são essas mesmas bases que sustentam todas as teorias de Platão. Elas sustentam praticamente qualquer teoria de Platão. Por isso se acredita que, mesmo sendo extremamente valorizado dentro da academia, e além de ser estrangeiro, Aristóteles acabou não se tornando o sucessor do seu mestre. Bom, e o que Aristóteles faz? Ele volta para Macedônia e se torna mentor do filho do rei Felipe II, o jovem Alexandre, que depois viria a ficar conhecido como Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Alexandre assume o trono aos 20 anos e em pouco tempo promove uma unificação das cidades-estado na Grécia Antiga, dando origem ao Império Macedônico. Agora, Atenas era território da Macedônia. Aristóteles volta para Atenas e monta lá sua própria escola, o Liceu. No Liceu, Aristóteles ensinava enquanto caminhava pelos jardins da escola, e seus alunos seguiam ele nesse processo de caminhar pelos jardins da escola enquanto ele ensinava. Eles ficaram conhecidos como peripatéticos, que em grego significa aqueles que passeiam. Bom, nos próximos vídeos iremos aprofundar alguns pontos importantes do pensamento de Aristóteles. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like para que essa aula chegue a mais pessoas. Por enquanto é isso, um forte abraço, bons estudos e
Até a próxima. Valeu!